Leitura da BNCC, gênero textual língua portuguesa, Leitura da BNCC, componente curricular de língua portuguesa, e hoje nós vamos ler a partir do ponto da produção de texto, do eixo da produção de texto. O eixo da produção de texto compreende as práticas de linguagens relacionadas à interação e à autoria individual ou coletiva do texto escrito, oral e multissemiótico, com diferentes finalidades e projetos enunciativos, como, por exemplo, construir um álbum de personagens famosas, de heróis, heroínas ou de vilões ou vilãs, produzir um almanaque que retrate as práticas culturais da comunidade, narrar fatos cotidianos de forma crítica, lírica ou bem-humorada em uma crônica, comentar e indicar diferentes produções culturais por meio de resenhas ou de playlists comentadas, descrever, avaliar e recomendar ou não um game em uma resenha, gameplay ou vlog, escrever verbetes de curiosidades científicas, sistematizar dados de um estudo em um relatório ou relato multimediático de campo, divulgar conhecimentos específicos por meio de um verbete de enciclopédia digital colaborativa, relatar fatos relevantes para a comunidade em notícias, cobrir acontecimentos ou levantar dados relevantes para a comunidade em uma reportagem, expressar posição em uma carta de leitor ou artigo de opinião, denunciar situações de desrespeito aos direitos por meio de fotoreportagem, fotodenúncia, poema, lambe-lambe, microroteiro, dentre outros. O tratamento das práticas de produção de texto compreende dimensões interrelacionadas às práticas de uso e reflexão, tais como consideração e reflexão sobre as condições de produção de texto que regem a circulação de diferentes gêneros nas diferentes mídias e campos de atividade humana. Refletir sobre diferentes conteúdos e situações sociais em que se produzem textos e sobre as diferenças entre textos formais, estilísticos e linguísticos que esses contextos determinam, incluindo-se aí a multissemiose, a característica da conectividade, uso de hipertextos e hiperlinks, dentre outros presentes nos textos que circulam em contexto digital. Analisar as condições de produção de texto no que diz respeito ao lugar social assumido e à imagem que se pretende passar a respeito de si mesmo, ao leitor pretendido, ao veículo ou mídia em que o texto ou produção cultural vai circular, ao contexto imediato e ao contexto sócio-histórico mais geral, ao gênero do discurso, campo de atividade em questão, etc. Analisar aspectos socio-discursivos temáticos, composicionais e estilísticos dos gêneros propostos para a produção de texto, estabelecendo relações entre eles. Dialogia e relação entre textos. Orquestrar as diferentes vozes nos textos pertencentes aos gêneros literários, fazendo uso adequado da fala, do narrador, do discurso direto, indireto e indireto livre. Estabelecer relações de intertextualidade para explicitar, sustentar e qualificar posicionamentos, construir e referendar explicações e relatos, fazendo uso de citações e paráfrase, devidamente marcadas e para produzir paródias e estilizações. A alimentação temática. Selecionar informações e dados, argumentos e outras referências em fontes confiáveis, impressas e digitais, organizando em roteiros ou outros formatos o material pesquisado para que o texto a ser produzido tenha um nível de aprofundamento adequado, para além do senso comum quando for o caso, e contemple a sustentação das posições defendidas. Construção da textualidade. Estabelecer relações entre as partes do texto, levando em conta a construção composicional e o estilo do gênero, evitando repetições e usando adequadamente elementos coesivos, que contribuam para a coerência e continuidade do texto e sua progressão temática. Organizar e ou hierarquizar informações tendo em vista as condições de produção e as relações lógico-discursivas em jogo,
causa, efeito, tese, argumentos, problema, solução, definição, exemplo, etc. Usar recursos linguísticos e multissemióticos de forma articulada e adequada, tendo em vista o contexto de produção de texto, a construção composicional e o estilo do gênero e os efeitos de sentido pretendidos. Aspectos notacionais e gramaticais. Utilizar ao produzir textos os conhecimentos dos aspectos notacionais, ortografia padrão, pontuação adequada, mecanismos de concordância nominal e verbal, regência verbal, etc., sempre que o contexto exigir o uso da norma padrão. Estratégias de produção. Desenvolver estratégias de planejamento, revisão, edição, reescrita, redesign e avaliação dos textos, considerando-se sua adequação aos contextos em que foram produzidos, ao modo escrito ou oral, imagem estática ou em movimento, etc. E a variedade linguística e ou semioses apropriadas a esse contexto. Os enunciadores envolvidos, o gênero, o suporte, a esfera, campo de circulação, a adequação à norma padrão, etc. Utilizar softwares de edição de texto, de imagem e de áudio para editar textos produzidos em várias mídias, explorando recursos e multimídias disponíveis. Da mesma forma que a leitura, não se deve conceber que as habilidades de produção sejam desenvolvidas de forma genérica e descontextualizada, mas por meio de situações efetivas de produção de texto, pertencentes a gêneros que circulam nos diversos campos de atividade humana. Os mesmos princípios de organização e progressão curricular valem aqui. Resguardadas as mudanças de papel assumido frente às práticas discursivas em questão, com crescente aumento de informatividade e sustentação argumentativa, do uso de recursos estilísticos e coesivos e da autonomia para planejar, produzir, revisar e editar as produções realizadas. Aqui também a escrita de um texto argumentativo no 7º ano, em função da mobilização frente ao tema ou de outras circunstâncias, pode envolver análise e uso de diferentes tipos de argumentos e movimentos argumentativos que podem estar previstos para o 9º ano. Da mesma forma, o manuseio de uma ferramenta ou produção de um tipo de vídeo proposto para uma apresentação oral no 9º ano pode se dar no 6º ou 7º anos, em função de um interesse que possa ter mobilizado os alunos para tanto. Nesse sentido, o manuseio de diferentes ferramentas, de edição de texto, de vídeo, áudio, etc., requerido pela situação e proposto ao longo dos diferentes anos, pode se dar a qualquer momento, mas é preciso garantir a diversidade sugerida ao longo dos anos. O eixo da oralidade. O eixo da oralidade compreende as práticas de linguagem que ocorrem em situação oral ou com ou sem contato face a face, como aula dialogada, webconferência, mensagem gravada, spot de campanha, jingle, seminário, debate, programa de rádio, entrevista, declamação de poemas com ou sem efeitos sonoros, peça teatral, apresentação de cantigas e canções, playlist comentada de músicas, vlog de game, contação de histórias, diferentes tipos de podcasts e vídeos, dentre outras. Envolve também a oralização de textos em situações socialmente significativas e interações e discussões envolvendo temáticas e outras discussões linguísticas do trabalho nos diferentes campos de atuação. O tratamento das práticas orais compreende consideração e reflexão sobre as condições de produção de textos orais que regem a circulação de diferentes gêneros nas diferentes mídias e campos de atividades humanas. Refletir sobre os diferentes contextos e situações sociais em que se produzem textos orais e sobre as diferentes formas e sobre diferenças em termos formais, estilísticos e linguísticos que esses contextos determinam, incluindo-se aí a multimodalidade e a multissemiose. Conhecer e refletir sobre as tradições orais e seus gêneros,
considerando-se as práticas sociais em que tais textos surgem e se perpetuam, bem como os sentidos que geram. Compreensão dos textos orais. Proceder a uma escuta ativa, voltada para questões relativas ao contexto de produção de textos, para o contexto em questão, para a observação de estratégias discursivas e dos recursos linguísticos e multissemióticos mobilizados, bem como dos elementos paralinguísticos e cinésicos. Produção de textos orais. Produzir textos pertencentes a gêneros orais diversos, considerando-se aspectos relativos ao planejamento, à produção, ao design e à avaliação das práticas realizadas em situações de interação social específicas. Compreensão dos efeitos de sentido provocados pelos usos de recursos linguísticos e multissemióticos em textos pertencentes a gêneros diversos. Identificar e analisar efeitos de sentidos decorrentes de escolha de volume, timbre, intensidade, pausas, ritmos, efeitos sonoros, sincronização, expressividade, gestualidade, etc., e produzir textos levando em conta efeitos possíveis. Relação entre fala e escrita. Estabelecer relação entre fala e escrita, levando-se em conta o modo como as duas modalidades se articulam em diferentes gêneros e práticas de linguagem, como jornal de TV, programa de rádio, apresentação de seminário, mensagem instantânea, etc. As semelhanças e as diferenças entre modos de falar e de registrar o escrito e os aspectos sociodiscursivos, composicionais e linguísticos de cada modalidade, sempre relacionados com os gêneros em questão. Oralizar o texto escrito, considerando-se as situações sociais em que tal tipo de atividade acontece, seus elementos paralinguísticos, cinésicos, dentre outros. Refletir sobre as variedades linguísticas adequadas, sua produção e esse contexto. Se uma face do aprendizado da língua portuguesa decorre de efetiva atuação do estudante em práticas de linguagem que envolve a leitura, escuta e a produção de textos orais, escritos e multissemióticos, situadas em campos de atuação específicos, a outra face provém da reflexão, análise sobre da própria experiência de realização dessas práticas. Temos aí, portanto, o eixo da análise linguística e semiótica, que envolve o desenvolvimento sobre a língua, sobre a norma padrão e sobre as outras semioses que se desenvolve transversalmente aos dois eixos, leitura, escuta e produção oral e escrita, e multissemiótica, e que envolve a análise textual, gramatical, lexical, fonológica e das materialidades das outras semioses. O eixo da análise linguística e semiótica envolve os procedimentos e estratégias metacognitivas de análise e avaliação consciente durante o processo de leitura e de produção de textos orais, escritos e multissemióticos, das materialidades do texto, responsáveis por seus efeitos de sentido, seja no que se refere às formas de composição dos textos determinadas pelos gêneros orais, escritos e multissemióticos, e pela situação de produção, seja no que se refere aos estilos adotados no texto, com forte impacto nos efeitos de sentido. Assim, no que diz respeito à linguagem verbal, oral e escrita, as formas de composição dos textos dizem respeito à coesão, coerência e organização da progressão temática dos textos, influenciadas pela organização típica, forma de composição, do gênero em questão. No caso dos textos orais, essa análise envolverá também os elementos próprios da fala, como ritmo, altura, intensidade, clareza de articulação, variedade linguística adotada, estilização, etc. Assim como os elementos paralinguísticos e cinésicos, postura, expressão facial, gestualidade, etc. No que tange ao estilo, serão levadas em conta as escolhas de léxico e de variedade linguística ou estilização, e alguns mecanismos sintáticos e morfológicos
de acordo com a situação de produção, a forma e o estilo de gênero. Já no que diz respeito aos textos multissemióticos, a análise levará em conta as formas de composição, o estilo de cada uma das linguagens que os integram, tais como plano, ângulo, lado, figura, fundo, profundidade e foco, cor e intensidade nas imagens visuais estáticas, acrescendo nas imagens dinâmicas e performances as características de montagem, ritmo, tipo de movimento, duração, distribuição no espaço, sincronização com outras linguagens, complementaridade e interferência, etc., ou tais como ritmo, andamento, melodia, harmonia, timbres, instrumentos, sampleamento na música. Os conhecimentos grafofônicos, ortográficos, lexicais, morfológicos, sintáticos, textuais, discursivos, sociolinguísticos e semióticos, que operam nas análises linguísticas e semióticas necessárias à compreensão e à produção da linguagem, estarão concomitantemente sendo construídos durante o ensino fundamental. Assim, as práticas de leitura e escuta e produção de textos orais e escritos e multissemióticos oportunizam situações de reflexão sobre a língua e as linguagens, de uma forma geral, em que essas descrições, conceitos e regras operam e nas quais serão concomitantemente construídos. Comparação entre definições que permitam observar diferenças de recortes e ênfase na formulação de conceitos e regras, comparação de diferentes formas de dizer a mesma coisa e análise dos efeitos de sentido que essa forma podem trazer, suscitar, exploração dos modos de significar dos diferentes sistemas semióticos, etc. Cabem também reflexões sobre os fenômenos de mudança linguística e das variações linguísticas inerentes a qualquer sistema linguístico e que podem ser observados em quaisquer níveis de análise. Em especial, as variedades linguísticas devem ser objetivo de reflexão e o valor social atribuído a variedades de prestígios, às variedades estigmatizadas, que está relacionado a preconceitos sociais, devem ser tematizados. Esses conhecimentos linguísticos operam em todos os campos e esferas de atuação. Em função do privilégio social e cultural dado à escrita, tendemos a tratar as outras linguagens como tratados linguísticos, buscando a narrativa, relato, exposição, a relação com o verbal, os elementos presentes, suas formas de combinação, sem muitas vezes prestarmos atenção em outras características das formas das outras semioses que produzem sentido, como variação de graus, tom, ritmo, intensidade, volume, ocupação no espaço, presente também no escrito, mas tradicionalmente pouco explorado, etc. Por essa razão, em cada campo é destacado o que pode, deve ser trabalhado em termos de semioses, modalidades, de forma articulada com a prática de leitura, escuta e produção, já mencionados nos quadros dessas práticas, para que a análise não se limite aos elementos dos diferentes sistemas e suas relações, mas seja relacionada às situações de uso. O que seria comum em todas essas manifestações de linguagem é que elas sempre expressam algum conteúdo ou emoção, narram, descrevem, subvertem, recriam, argumentam, produzem sensações, etc. Veiculam uma apreciação valorativa, organizando diferentes elementos e ou graus e intensidades desses diferentes elementos, dentre outras possibilidades. A questão que se coloca é como articular essas dimensões na leitura e produção de textos, no que uma organização do tipo aqui proposta poderá ajudar. A separação dessas práticas de usos de linguagem se dá apenas para fins de organização curricular, já que em muitos casos o que é comum e desejável, essas práticas se interpenetram e se retroalimentam quando se lê algo no processo de produção de um texto ou quando alguém relê o próprio texto. Quando em uma apresentação oral
Conta-se com o apoio de slides que trazem imagens e textos escritos em um programa de rádio que, embora seja veiculado oralmente, parte-se de um roteiro escrito. Quando roteirizamos um podcast ou quando na leitura de um texto pensa-se que a escolha daquele termo não foi gratuita, ou ainda na escrita de um texto passa-se do uso da primeira pessoa, do plural, para a terceira pessoa, após se pensar que isso poderá ajudar a conferir maior objetividade ao texto. Assim, para fins de organização do quadro de habilidades do componente, foi considerada a prática principal, eixo, mas uma mesma habilidade incluída no eixo de leitura pode também dizer respeito ao eixo produção de texto e vice-versa. O mesmo cabe a habilidades de análise linguística e semiótica, cuja maioria foi incluída de forma articulada às habilidades relativas às práticas de uso, leitura, escuta e produção de textos. São apresentados em quadros referente a todos os campos os conhecimentos linguísticos relacionados à ortografia, produção, conhecimentos gramaticais, morfológicos, sintáticos, semânticos, entre outros. Fono-ortografia. Conhecer e analisar as relações regulares e irregulares entre fonemas e grafemas na escrita do português do Brasil. Conhecer e analisar as possibilidades de estruturação da sílaba na escrita do português do Brasil. Morfossintaxe. Conhecer as classes de palavras abertas, substantivos, verbos, adjetivos, advérbios e fechadas, artigos, numerais, preposições, conjunções, pronomes, e analisar suas funções sintático-semânticas nas orações e seu funcionamento, concordância, regência. Preparar o funcionamento das flexões, número, gênero, tempo, pessoa, etc., de classes gramaticais em orações, concordância. Correlacionar as classes de palavras com as funções sintáticas, sujeito, predicado, objeto, modificador, etc. Sintaxe. Conhecer as análises e funções sintáticas, sujeito, predicado, objeto, modificador, etc. Conhecer e analisar a organização sintática canônica das sentenças do português do Brasil e relacioná-las à organização de períodos compostos por coordenação e subordinação. Perceber a correlação entre os fenômenos de concordância, regência e retomada, progressão temática, anáfora, catáfora e organização sintática das sentenças do português do Brasil. Semântica. Conhecer e perceber os efeitos de sentido dos textos decorrentes de fenômenos lexossemânticos tais como aumentativo, diminutivo, sinonímia, antonímia, polissemia ou homonímia, figuras de linguagem, modalizações epistêmicas, deônticas, apreciativas, modos e aspectos verbais. Variação linguística. Conhecer algumas das variedades linguísticas do português do Brasil e suas diferenças fonológicas, prosódicas, lexicais e sintáticas, avaliando seus efeitos semânticos. Discutir, no fenômeno da variação linguística, variedades prestigiadas e estigmatizadas e o preconceito linguístico que a cercam, questionando suas bases de maneira crítica. Elementos notacionais da escrita. Conhecer as diferentes funções e perceber o efeito de sentido provocado nos textos pelo uso de sinais de pontuação, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos. E de pontuação e sinalização de diálogos, 2 pontos, travessão, verbos de dizer. Conhecer a acentuação gráfica e perceber suas relações com a prosódia. Utilizar os conhecimentos sobre a regularidade e as irregularidades ortográficas do português do Brasil na escrita de textos. Como já destacados, os eixos apresentados se relacionam com as práticas de linguagem situadas. Em função disso, outra categoria organizadora do currículo que se articula com as práticas são os campos de atuação em que essas práticas se realizam. Assim, na BNCC, a organização das práticas de linguagem, leitura de texto, produção de texto, oralidade e análise linguística e semiótica, por campos de atuação,
aponta para a importância da contextualização do conhecimento escolar, para a ideia de que essas práticas derivam de situações da vida social e, ao mesmo tempo, precisam ser situadas em contextos significativos para os estudantes. São 5 os campos de atuação considerados: campo da vida cotidiana, somente anos iniciais, campo artístico literário, campo das práticas de estudo e pesquisa, campo jornalístico e midiático, campo de atuação na vida pública, sendo que esses 2 últimos aparecem fundidos nos anos iniciais do ensino fundamental, com a denominação campo da vida pública. Anos iniciais: campo da vida cotidiana, campo artístico literário, campo das práticas de estudo e pesquisa e campo da vida pública. Anos finais: campo artístico literário, campo das práticas de estudo e pesquisa, campo jornalístico e midiático, campo de atuação na vida pública. A escolha por esses campos de um conjunto maior deu-se por se entender que eles contemplam dimensões formativas importantes do uso da linguagem na escola e fora dela, e criam condições para uma formação para a atuação em atividades do dia a dia, no espaço familiar e escolar, uma formação que contempla a produção do conhecimento e pesquisa, o exercício da cidadania, que envolve, por exemplo, a condição de se inteirar dos fatos do mundo e opinar sobre eles, de poder propor pautas de discussão e soluções de problemas, como forma de vislumbrar formas de atuação na vida pública. Uma formação estética vinculada à experiência de leitura e escrita de texto literário e à compreensão e produção de textos artísticos multissemióticos. Os campos de atuação considerados em cada segmento já contemplam um movimento de progressão por parte das práticas mais cotidianas, em que a circulação de gêneros orais e menos institucionalizados é maior, campo da vida cotidiana, em direção a práticas e gêneros mais institucionalizados, com predomínio da escrita e do oral público, demais campos. A seleção de gêneros portadores e exemplares textuais propostos também organizam a progressão, como será detalhado mais adiante. Os campos de atuação orientam a seleção de gêneros, práticas, atividades e procedimentos em cada um deles. Diferentes recortes são possíveis quando se pensa em campos. As fronteiras entre eles são tênues, ou seja, reconhece-se que alguns gêneros incluídos em um determinado campo estão também referenciados a outros, existindo trânsito entre esses campos. Práticas de leitura e produção escrita ou oral do campo jornalístico-midiático se conectam com as de atuação na vida pública. Uma reportagem científica transita tanto pelo campo jornalístico-midiático quanto pelo campo de divulgação científica. Uma resenha crítica pode pertencer tanto ao campo jornalístico quanto ao literário ou de investigação. Enfim, exemplos são muitos. É preciso considerar, então, que os campos se interseccionam de diferentes maneiras, mas o mais importante a ter em conta é que justifica a sua presença como organizador do componente é que os campos de atuação permitem considerar as práticas de linguagem, leitura e produção de textos orais e escritos, que neles têm lugar em uma perspectiva situada, o que significa, nesse contexto, que o conhecimento metalinguístico e semiótico em jogo, conhecimento sobre os gêneros, as configurações textuais e os demais níveis de análise linguística e semiótica, deve poder ser revertido para situações significativas de uso e de análise para o uso. Compreende-se, então, que a divisão por campos de atuação tem também no componente língua portuguesa uma função didática de possibilitar a compreensão de que os textos circulam dinamicamente na prática escolar e na vida social, contribuindo para a necessária organização dos saberes sobre as línguas e as outras linguagens nos tempos e espaços escolares. A pesquisa, além de ser mais diretamente focada em um campo,
perpassa todos os outros em ações de busca, seleção, validação, tratamento e organização de informação envolvida na curadoria de informação, devendo, também estar presente no tratamento metodológico dos conteúdos. A cultura digital perpassa todos os campos, fazendo surgir ou modificando gêneros e práticas. Por essa razão, optou-se por um tratamento transversal da cultura digital, bem como das TDIC, articulando as outras dimensões nas práticas em que aparecem. De igual forma, procurou-se contemplar formas de expressão das culturas juvenis que são mais evidentes nos campos artísticos, literários, jornalístico e midiático, e menos evidentes no campo de atuação na vida pública e das práticas de estudo e de pesquisa. Ainda que possam, nesse campo, ser objeto de pesquisa e ainda seja possível pensar em um vídeo minuto para apresentar resultados de pesquisa, slides de apresentação que simulem um game ou em formatos de apresentação dados por um número mínimo de imagens que condensam muitas ideias e relações, como acontecem em muitas das formas de expressão das culturas juvenis. Os direitos humanos também perpassam todos os campos de diferentes formas. Seja no debate de ideias e organização das formas de defesa dos direitos humanos, campo jornalístico, midiático e campo da atuação da vida pública, seja no exercício desses direitos, direito à literatura e à arte, direito à informação e aos conhecimentos disponíveis. Para cada campo de atuação, os objetos de conhecimento e as habilidades estão organizados a partir das práticas de linguagem e distribuídos pelos 9 anos em 2 segmentos, ensino fundamental, anos iniciais e ensino fundamental, anos finais, dadas as especificidades de cada segmento. As habilidades são apresentadas segundo a necessária continuidade das aprendizagens ao longo dos anos, crescendo progressivamente em complexidade. Acrescenta-se que, embora as habilidades estejam agrupadas nas diferentes práticas, essas fronteiras são tênues, pois o ensino e também na vida social são intimamente interligadas. Assim, as habilidades que devem ser consideradas sob a perspectiva de continuidade das aprendizagens e da integração dos eixos organizadores e objetos de conhecimento ao longo dos anos de escolarização. Por esse motivo, optou-se por apresentar os quadros de habilidades em 6 blocos: primeiro ao 5º ano, primeiro e 2º ano, terceiro ao 5º ano, 6º ao 9º ano, 6º e 7º ano e 8º e 9º anos, sem que isso represente qualquer tipo de normatização de organização em ciclos. Cumpre destacar que os critérios de organização das habilidades da BNCC, com a explicitação dos objetos de conhecimento aos quais se relacionam e do agrupamento desses objetos em práticas de linguagens e campos de atuação, expressam um arranjo possível, dentre outros. Portanto, os argumentos propostos não devem ser tomados como modelo obrigatório para o desenho dos currículos. Considerando esses pressupostos e em articulação com as competências gerais da educação básica e com as competências específicas da área das linguagens, o componente curricular de língua portuguesa deve garantir aos estudantes o desenvolvimento de competências específicas. Vale ainda destacar que tais competências perpassam todos os componentes curriculares do ensino fundamental e são essenciais para a ampliação das possibilidades de participação dos estudantes em práticas de diferentes campos da atividade humana, do pleno exercício da cidadania. Competências específicas da língua portuguesa para o ensino fundamental será a nossa próxima leitura. Eu espero vocês lá. Um grande beijo e até a próxima!